Momento Jovem Pan. Após mais uma década de destruição, a Síria emerge lentamente das cinzas da guerra. Milhões de vidas impactadas, cidades arrasadas e uma geração marcada pelo conflito. Hoje, no documento Jovem Pan, o correspondente internacional Luca Bassani mostra como o país tenta se reerguer. Localizada na região do Levante, na parte mediterrânea do Oriente Médio, a Síria foi palco de grandes eventos históricos. Esse território viu a presença de inúmeros impérios, desde os antigos assírios, passando pelos gregos e romanos, até os grandes califados árabes. A diversidade étnica e religiosa do país é observada até hoje, nos rostos das pessoas, nos bairros muçulmanos e cristãos e na cultura, com uma grande mistura de influências. Não estou jejuando hoje porque está muito calor e a temperatura está muito alta. E a situação na Síria está muito difícil com a guerra e por isso nossa religião nos desculpa. Antes da Guerra Civil ter seu início, em 2011, a população do país ultrapassava os 23 milhões de habitantes. E apesar de uma ditadura dinástica da família Assad, a Síria era considerada uma nação estável em uma região conturbada. Um país religiosamente dividido entre muçulmanos e cristãos durante os últimos séculos. Cerca de 78% são sunitas, enquanto 14% são alauítas, dentro do grupo muçulmano xiita. A população cristã, que já superou os 10% no último século, hoje está em constante declínio, perto de 5%. A problemática na Síria também se deu no campo religioso, já que a família Assad, alauíta, governava uma nação onde o seu credo era minoritário. A Síria ficou marcada pela imensa influência de povos em seu território e observou grande crescimento econômico ao longo da história, como nos explica o professor de Relações Internacionais Manuel Furriela. Foi um país muito próspero, tem mais de 5.000 anos de história. Damasco, a sua capital, é uma das cidades mais antigas, com ocupação mais antiga da humanidade. E nessa construção histórica próspera, com proximidade inclusive com a Europa, a evolução econômica da Síria foi notável e com respeito às diversas religiões presentes no país. Apesar das reportagens televisivas dos últimos 13 anos associarem a Síria com uma nação em constante estado de guerra, por grande parte da sua história recente, foi um país reconhecido pela estabilidade. Todavia, com a tomada do poder pela família Assad, muitas coisas começaram a mudar, como nos conta o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas. O país começou a viver uma situação muito complicada depois que a família Assad assumiu o governo. Não podemos esquecer que era um governo voltado para uma minoria, a minoria alauíta, que representava não mais do que 15% da população. E esta minoria, através do pai de Bashar al-Assad, governou com mão extremamente pesada. E quando Bashar al-Assad assumiu, ele que era um médico treinado e que havia estudado fora daquele ambiente, se esperava que o país fosse passar por uma renovação e por uma melhora em todo o processo. Mas o que nós vimos é que nesse período de tempo de Bashar al-Assad, a situação piorou. E o grupo e a família Assad, de alguma forma, conseguiu estender os seus tentáculos sobre o poder e com isso se manteve a base de terror, de extremos sacrifícios da população e de uma perda efetiva de liberdades individuais. Apesar dos abusos relatados por órgãos internacionais desde a década de 1970, a vida durante o governo de Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, foi marcada também por momentos de estabilidade e riqueza.
O senhor Abdel Kadur, de 68 anos e natural do norte da Síria, relembra um pouco de sua infância nas proximidades de Alepo. A Síria é um país realmente muito interessante e Alepo sempre foi o ponto de encontro de todo mundo. Das caravanas vindas do Oriente, desde Bagdá, Samarcanda, da China, do Irã, todos do Oriente vindo através da Síria para o Ocidente. Nós tínhamos uma vida muito boa, uma economia muito boa, sempre crescendo até o início da guerra. Assim como ocorria em muitos países vizinhos, a liderança síria se perpetuou no poder e reprimiu duramente qualquer voz de oposição, como nos conta o professor de Relações Internacionais José Luiz Niemeyer. Tanto o pai quanto o filho, a família Assad, no poder, eles criaram uma situação de um serviço de inteligência e forças especiais ligadas ao governo. Esses grupos eram muito radicais, e eliminavam os opositores com facilidade. Os constantes abusos, a crescente corrupção e o caos econômico em muitas nações do mundo árabe culminaram com um movimento popular transnacional conhecido como a Primavera Árabe, que se estendeu desde a Tunísia até a Síria, causando grandes protestos por diversas cidades em todo o norte da África e Oriente Médio. As razões e os impactos para a Síria no contexto da Primavera Árabe são detalhadas pelos nossos especialistas. Tinham um problema enorme com relação à forma de tratar os seus cidadãos, que, apesar de toda a violência, apesar de toda a negação dos direitos civis mais básicos, começaram a notar que o Estado onde eles viviam não lhes entregava nenhum benefício efetivo. E aí se partiu para uma revolução. E o grande problema é que foi uma revolução que queria somente trocar os líderes existentes sem pensar efetivamente num dia seguinte. O grande problema da Primavera Árabe foi o fato de que os países não tinham, e as lideranças que surgiram não tinham projetos de país, não tinham perspectivas pós-Primavera Árabe. O objetivo era tirar um grupo do governo justamente pela imposição de medidas antidemocráticas e contrárias aos direitos civis. Porque essa ideia de democracia não se encaixa como deveria nos países do Oriente Médio, né? Eles não têm uma tradição democrática, né? Israel tem, faz parte do Oriente Médio como um país soberano e independente, mas outros países têm uma dificuldade muito grande, não só as suas sociedades, mas as estruturas de poder dos estados e dos governos que representam esses estados, eles têm dificuldade em trabalhar sob a égide da transparência, da alternância do poder, da liberdade de poder opinar. Então são governos, países que têm dificuldade de trabalhar como eu falei, sobre os valores da democracia. Então a Primavera Árabe acabou não tendo muito sucesso naquela região. Esse processo ele começou com uma insatisfação popular em relação a governos ditatoriais que não atendiam os interesses da maior parte da população. As redes sociais, elas colaboraram para que a população se mobilizasse, pois havia a partir dali uma forma de comunicação entre os jovens. As revoltas se espalharam por toda a região. Alguns países, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e outros que têm muitos recursos originários do petróleo, eles melhoraram a situação da população, distribuíram recursos econômicos para grande parte da população mais empobrecida e conseguiram abafar o movimento. Mas outros, como por exemplo o Egito, tiveram seus governos depostos por uma grande revolta popular que atravessou toda aquela região. Com os protestos tomando as ruas de Damasco, Alepo e Homs, o governo de Bashar al-Assad se viu pressionado interna e externamente. A dura repressão aos manifestantes, as prisões arbitrárias e a morte de civis que protestavam pacificamente se transformaram rapidamente em um conflito civil extremamente violento.
Forças políticas, dissidentes, grupos rebeldes, facções étnicas e até mesmo organizações terroristas começaram em 2011 uma busca sangrenta pelo controle territorial do país e do governo sírio. Aqui somos todos agricultores. Nossas vidas mudaram. Normalmente temos que ir trabalhar no campo muito cedo porque faz muito calor durante o dia. Mas por causa do conflito temos que esperar em casa. Não podemos mais ir ao campo de manhã. A segunda coisa que mudou é que estamos constantemente com medo. Temos medo de bombas. A fronteira fica a cerca de 200 metros daqui. E tenho medo de ir para o campo. Não nos sentimos seguros. Não saímos de casa e quando vamos trabalhar no campo, fazemos isso rapidamente para chegar em casa o mais rápido possível. O professor José Luiz Niemeyer nos conta como a presença da mesma família no poder ocasionou um grande estado de insatisfação política. No caso dos países do Oriente Médio, países árabes, países do norte da África, que também são ligados à civilização islâmica, eu tenho a impressão que isso ocorre muito. E esses clãs são ligados a clãs, tribos, etnias que acabam pressionando. E na Síria foi assim. A partir da pressão da família Assad, eles foram administrando de uma maneira totalitária os clãs, as famílias, as etnias da Síria, e assim se perpetuaram no poder. E para se perpetuar no poder, você geralmente tem que usar da força discricionária do Estado. E aí eles se utilizaram de serviços secretos e forças especiais ligadas à última figura de Bashar al-Assad, que é o último membro da família que estava no poder, e assim se perpetuaram no poder. E aí não há transparência, não há alternância, não existe democracia sem alternância no poder. A situação econômica decadente e a crescente miséria também impulsionaram a população síria a adentrar militarmente neste conflito. Quando a guerra começou e as sanções europeias e americanas foram gradualmente impostas, a situação piorou em termos de transações bancárias. Ficamos completamente isolados do mundo financeiramente, o que marcou o início do colapso econômico. E nós sabemos claramente que quando a população mais jovem se encontra sem expectativas de vida, expectativas de futuro, é obviamente a primeira a colocar-se na linha de batalha em favor da mudança dos regimes políticos. E obviamente que esses regimes políticos tentam manter-se no poder e sobreviver de qualquer maneira. Então, a Primavera Árabe deu este estupim para a Síria, que levou ali a um incremento maior de uma guerra civil que já acontecia veladamente, mas que a partir da Primavera Árabe ganhou ali uma força mais brutal e que também encontrou no governo de Bashar al-Assad uma resistência ainda mais forte. Então, o que nós observamos foi que a deterioração econômica, o divórcio entre governante e governado foram os elementos principais que fizeram com que a Síria enfrentasse esta situação toda pela qual passou nas últimas décadas. Enquanto diversos grupos rebeldes combatiam as forças do governo Assad, o grupo terrorista Estado Islâmico cresceu em número de membros e começou também sua conquista territorial pelo deserto do Iraque e da Síria. A milenar cidade de Palmira, que abrigou impérios dos mais variados, não foi poupada pela monstruosidade do grupo, que deixou seu rastro de sangue e destruição até mesmo nos artefatos históricos da cidade. E nós estamos aqui agora no meio do deserto sírio, em uma cidade milenar, a cidade de Palmira. Esta localidade que foi afetada, grande parte destruída por uma guerra moderna. Nós conseguimos ver aqui essas várias colunas erguidas há centenas de anos pelos romanos, pelos gregos, depois por vários outros impérios que passaram por essa região, mas preservaram o acervo histórico. Entre 2015 e 2017, durante a Guerra Civil na Síria, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria tomou conta dessa região
e antes da sua saída destruiu, infelizmente, grande parte deste acervo histórico que pertence à Unesco, a um patrimônio mundial da Unesco. Isso mostra que o fundamentalismo religioso que reinou por aqui em alguns anos não só destruiu a vida de muitas famílias, muitas casas e tirou a vida de tantos inocentes, mas também destruiu um legado histórico imensurável que até hoje está para ser recuperado pelos arqueólogos. A crueldade dos terroristas do Estado Islâmico ganhou notoriedade no mundo quando o grupo realizava execuções televisionadas para todo o planeta. Nascido e criado em Palmira, o vendedor Mohamed compartilha o trauma de ter perdido seu irmão Ahmed, de apenas 18 anos, executado no mesmo anfiteatro romano onde hoje ele trabalha. Sim, meu irmão foi morto, executado com outras 28 pessoas dentro desta arena. Isso aconteceu no ano de 2015. As profundas dores da guerra marcaram toda uma geração de sírios que cresceu sem saber o que é a paz. A jovem Lana, de apenas 16 anos e natural de Damasco, conta como foi ser uma criança durante a Guerra Civil da Síria. Tivemos muitos bombardeios e eu tenho medo de trovões porque o som que fazem me lembram das bombas. Eu me lembro quando tinha 6 anos, na televisão, víamos pessoas sendo utilizadas como escudos humanos. Esse foi um tempo muito traumático. Alepo foi uma das localidades da Síria mais bombardeadas pelo governo Assad e seus aliados russos, assim como os rebeldes de múltiplas frentes. Ainda é uma cidade com grandes rastros de destruição. Do alto da citadela de Alepo, para todos os lados, edifícios completa ou parcialmente destruídos são facilmente encontrados. E aqui na cidade de Alepo, diretamente da citadela histórica que data do século XIII, nós temos uma noção de como essa guerra foi extremamente cruel para a população desta cidade milenar. O exército de Bashar al-Assad, ocupando esta parte mais alta da cidade, tinha uma visão privilegiada, uma visão panorâmica de todos os diversos cantos de Alepo para poder acabar com qualquer possibilidade dos rebeldes de tomarem novos quarteirões, novos bairros e, evidentemente, tomar o poder completo da cidade. Quando a gente observa o entorno desta posição alta, a gente entende que esta posição foi utilizada também para eles eliminarem alguns elementos, algumas pessoas que eram consideradas inimigas do governo, causando grandes bombardeios e fazendo com que muitas pessoas que vivessem aqui, que viviam aqui por tanto tempo, que tinham seus comércios, tivessem que ir embora ou fossem mortas neste fogo cruzado. Realmente uma localidade impressionante e que mostra que, apesar da guerra já ter terminado, ainda há muito que se fazer na reconstrução do país. Viver em uma das cidades mais perigosas do mundo durante a Guerra Civil da Síria foi uma experiência extremamente desafiadora e pessoalmente devastadora para milhões de sírios. Apesar de tudo isso, muitos decidiram permanecer por aqui, como nos conta o senhor Abdel. Viver em Alepo durante a guerra foi muito duro, um tempo muito difícil, sem água ou eletricidade, e nós tivemos realmente um período extremamente difícil. Mas quem ama o seu país como eu amo, não conseguiu deixar a Síria. Eu não consegui deixar a minha terra e deixar essas riquezas para outras pessoas. Meu país é minha terra. Eu também tenho oliveiras e algumas terras em vilarejos fora de Alepo. Eu não consegui deixar tudo isso. Eu também perdi a minha casa no vilarejo pela guerra. Minha família também perdeu as suas casas e foram de um vilarejo para o outro e depois para outro. E finalmente, graças a Deus, em 2025, nós retornamos e começamos a reconstruir nossas casas e nosso país. A Guerra Civil da Síria foi um enorme tabuleiro geopolítico de interesses externos. Aos poucos, a guerra civil, que começou por problemáticas internas relacionadas às dificuldades econômicas e aos abusos políticos, deu espaço para que grandes potências regionais e globais utilizassem o território sírio como um palco de várias guerras por procuração. Os interesses norte-americanos, russos, turcos, iranianos e de outros agentes externos
apenas prolongaram a guerra dentro da Síria. Mas claramente que os Estados Unidos tinham um objetivo muito claro ali, que era justamente evitar que o Estado Islâmico assumisse uma proporção ainda maior. Nós vemos também que a Turquia tentou, de alguma forma, combater os curdos, uma minoria que cria ali problemas para o governo turco e que tem ali a sua justificativa histórica de ter um Estado, mas cujo clamor por um Estado é negado pela comunidade internacional. Nós vimos também que Israel tinha interesse ali em manter posições justamente para evitar que o Irã utilizasse a Síria como plataforma para a entrada de recursos para a Palestina, para o combate ao Estado de Israel, e também foi importante até mesmo para os russos, que em razão de um acordo com Bashar al-Assad, sempre mantiveram ali uma presença militar, justamente pelo fato de que, como a Rússia necessita de acesso ao mar Mediterrâneo, o governo russo, ao proteger Assad, também ganhou a possibilidade de manter ali uma operação e uma base muito importante no sentido de ter uma presença no próprio Mediterrâneo. Então, muitas potências aproveitaram esse momento de instabilidade dentro da Síria para apoiarem grupos diversos, o que alimentou ainda mais o conflito e gerou um êxodo enorme de refugiados, o maior daquela época. As grandes potências, Rússia e Estados Unidos, foram determinantes para o desenrolar do conflito, como nos explica o professor Furriela. Porque ambos apoiaram militarmente e economicamente. A Rússia apoiava o governo constituído, o governo do Assad, até mesmo porque tinha uma base militar instalada na Síria e tinha também interesse em fazer um antagonismo em relação ao poder dos Estados Unidos. Então era um conflito que também as grandes potências entendiam para que uma se opusesse à outra. E os Estados Unidos e a Europa apoiavam alguns dos grupos insurgentes, mesmo que fossem grupos que pudessem colocar em risco os seus interesses no futuro. Mas uma certeza eles tinham, que um governo apoiado pela Rússia não iria atender os seus interesses, as suas pretensões na região. O longo tempo da guerra trouxe enormes perdas humanas. As estimativas mais precisas de ONGs internacionais colocam o número total de mortos acima das 600 mil pessoas. Aproximadamente 6 milhões de sírios deixaram o país ao longo dos últimos 13 anos, seguindo sobretudo para a Turquia, o Líbano e múltiplos países da Europa Ocidental. Quase 7 milhões de sírios se deslocaram internamente à procura de um novo lar. Vejam essas pessoas como foram humilhadas. Estamos na linha de frente, já chega. Vejam essas mulheres e crianças, as condições em que vivem. Houve muitos confrontos. Eles nos usaram como escudos humanos. A situação era horrível, vocês não imaginam. As pessoas aqui estão cansadas. Espero que não sejamos oprimidos aqui. Estamos aqui há uma semana e estamos com sede. Uma garrafa d'água custa 1.500 dinares e não podemos permitir isso. O pão também custa 1.000 dinares. E isso é muito caro para nós. A fome está nos matando e estamos sofrendo de frio. Estamos cavando buracos no chão para cobrir as pernas. Deixe-nos viver. As perdas econômicas são igualmente devastadoras. Desde 2011, o PIB sírio caiu mais de 70%, com danos totais estimados na faixa dos 400 bilhões de dólares pelo Banco Mundial e pela ONU. A infraestrutura de toda uma nação foi completamente devastada. Grandes cidades como Alepo, Homs e Raqqa tiveram bairros completamente transformados em escombros. Setores essenciais foram também destruídos, com as perdas de muitos hospitais, escolas e redes de distribuição de água e energia. Segundo estimativas recentes, mais de 90% da população vive abaixo da linha da pobreza e milhões de sírios dependem diariamente de ajuda humanitária para se alimentar e sobreviver.
Voltamos para reconstruir nossa casa. Queríamos restaurá-la, mas não conseguimos porque não temos condições financeiras para isso. Então decidimos montar uma barraca até que as coisas melhorem. Se Deus quiser, os bons samaritanos, as organizações e o Estado nos ajudarão a reconstruir. Não há nada aqui. Não há escolas, nem clínicas, nem água, nem eletricidade. Não há nada. A cidade de Homs, outrora a terceira maior cidade da Síria, hoje exibe as marcas do longo conflito, seja no subúrbio, seja no centro da cidade. E chegamos agora na cidade de Homs, essa que era a terceira maior cidade da Síria antes da guerra, com 650 mil habitantes. Sendo uma cidade estratégica entre Alepo e Damasco, essa localidade foi fundamental tanto para os rebeldes quanto para o governo durante os anos da Guerra Civil. Nós conseguimos ver que esta área residencial foi severamente bombardeada. Muitas casas, muitos apartamentos, muitos negócios locais completamente destruídos. As ruínas que sobraram depois de anos de conflito. Nós vemos que o balanço da perda de pessoas e também de dinheiro é imensa. Aqui na Síria foram cerca de 650 mil pessoas mortas durante a Guerra Civil, das quais metade delas eram civis, pessoas inocentes, tantas crianças que se tornaram órfãs. Da mesma maneira, quase 6,5 milhões de sírios deixaram o país em rumo a outras nações, Turquia, Líbano, Europa Ocidental. Hoje a esperança é de poder reconstruir esta cidade e toda esta nação. Mas como nós conseguimos ver aqui, através desta grande destruição de muitos escombros que sobraram, a chance dos sírios de reconstruir o seu país, ela tem se tornado cada vez mais difícil, com o dinheiro não chegando, não sendo liberados, apesar de nós sabermos que as iniciativas do governo têm tentado ampliar os negócios para transformar essas ruínas em novamente uma cidade habitável. Uma guerra civil tão duradoura exigiu o máximo da população síria. Apesar da frequente sensação de insegurança e das milhões de famílias afetadas diretamente pelas perdas humanas e financeiras, os sírios, em algumas cidades, buscaram reestabelecer a vida com relativa normalidade. Na cidade de Homs, ao lado de muitos escombros, observamos que as famílias buscam recomeçar. E andando pelas ruas de Homs, ainda observamos muitos edifícios residenciais completamente destruídos. Apesar deste entorno ainda muito chocante, conseguimos ver que parte das pessoas tenta retomar as suas vidas com a reconstrução deste parque aqui na frente da principal mesquita da cidade. Algumas crianças, algumas famílias aproveitam o dia ensolarado desta primavera para poder também desfrutar um pouco do tempo de paz, que foi uma raridade nesta região durante as últimas décadas. Nós conseguimos ver que ainda há muito a ser feito, mas a esperança do povo sírio de poder renascer das cinzas ainda está presente em grande parte das famílias que vivem aqui. Um dos grupos que mais ganhou notoriedade durante a Guerra Civil foi o HTS, Hayat Tahrir al-Sham, uma facção jihadista criada em 2017 com base no antigo Jabhat al-Nusra, o braço sírio oficial do grupo terrorista mundialmente conhecido como Al-Qaeda. A mudança de nome fez parte de uma iniciativa das lideranças do grupo visando alcançar maior legitimidade perante a população e evitar bombardeios russos e do governo de Bashar al-Assad durante os anos da Guerra Civil. Embora esse grupo alegasse independência, a mesma estrutura de liderança e administração de outras facções terroristas foi mantida. A partir de 2019, após intensas hostilidades entre o HTS e o governo sírio, conseguiram se estabelecer de forma definitiva na região de Idlib, no norte do país. Neste período, o Hayat Tahrir al-Sham criou um governo paralelo,
com ministérios próprios, polícia rigorosa, suas próprias cortes e a administração autônoma. Antes da queda de Assad, era praticamente impossível para alguém fora da região de Idlib adentrar esta província. O HTS, neste tempo, suprimiu outros grupos rebeldes e se tornou a força política hegemônica no norte da Síria. A sustentação deste governo paralelo só foi bem sucedida pela fronteira de Idlib com a Turquia. O governo de Recep Tayyip Erdogan tinha no HTS seu principal aliado na Síria, seja contra Bashar al-Assad, antigo adversário regional do presidente turco, seja contra os curdos, grupo étnico que também se militarizou durante a Guerra Civil e poderia influenciar questões internas na Turquia. Após certo período de manutenção do status quo no controle territorial sírio, uma ofensiva relâmpago aconteceu durante dezembro de 2024. A coalizão rebelde liderada pelo HTS e apoiada pela Turquia conseguiu em menos de 2 semanas tomar a cidade de Alepo, assegurar o controle das rodovias até Hama e Homs e, por fim, chegar à capital Damasco. A chegada dos rebeldes a Damasco sofreu pouca resistência. O exército sírio, fiel a Assad, se retirou de várias posições. Com o colapso iminente do regime, Bashar al-Assad fugiu para a Rússia, onde recebeu asilo conjuntamente à sua família. As 2 semanas de ofensiva rebelde e a fuga do antigo ditador colocaram fim a mais de 5 décadas do controle da família Assad dentro do país. O professor Marcos Vinícius de Freitas nos conta como estava a situação das Forças Armadas sírias antes da queda do regime. Então, o que nós notamos é que a queda de Assad foi resultado aí de vários anos de luta, de uma guerra civil, e mesmo assim, preocupante com relação aos resultados, afinal, os grupos políticos que lhe sucederam também trazem dentro de si grandes dúvidas com relação ao futuro. Mas, ainda assim, o mundo árabe e o Ocidente decidiu que é importante dar um voto de confiança ao tentar aí fazer com que sanções existentes sejam descongeladas para justamente evitar que a situação continue do jeito que está e se leve aí a uma situação muito pior, como a gente observou, por exemplo, no caso da Líbia. O enfraquecimento dos principais aliados de Assad, a Rússia e o Irã, foi fundamental para a aceleração deste processo, como detalham os professores Manuel Furriela e José Luiz Niemeyer. Surpreendeu internacionalmente a derrubada, mas agora que a gente tem mais elementos, nós conseguimos entender um pouco mais do processo. A ditadura de Assad já encontrava-se esgotada após tantas décadas, apoiada por um grupo minoritário dentro do país. O Assad ele nunca foi apoiado por grupos religiosos majoritários. E outro fator também que colaborou com isso foi que o Irã, um grande apoiador do governo da Síria, e a Rússia tiveram vários problemas econômicos, têm sofrido problemas econômicos e começaram a reduzir o seu apoio. Além disso, o Irã, sendo atacado em várias frentes pelas tropas israelenses, via grupos insurgentes apoiados por aquele país, também começou a ter problemas em dar sustentação, em apoiar o governo da Síria. E a Rússia, que está enfrentando a Ucrânia, apoiada por potências internacionais, também começou a perder condições, a diminuir suas condições de sustentar o governo sírio. Após 6 anos de administração do HTS e o rompimento do grupo com a Al-Qaeda, a cidade de Idlib, utilizada como capital administrativa antes da tomada total da Síria, pode dar sinais de como atuará o governo atual em múltiplas frentes. E nós estamos aqui agora na cidade de Idlib, uma cidade que durante a Guerra Civil da Síria caiu sob as mãos do HTS, Hayat Tahrir al-Sham.
este grupo que inicialmente começou como um grupo fundamentalista e tomou controle desta cidade tão importante em direção à Turquia por volta do ano de 2017. Com isso, nós temos o estabelecimento de um novo governo, aquilo que depois viria a ser implementado em toda a Síria a partir do dia 8 de dezembro de 2024. A liderança dessa região, Ahmed al-Shara, hoje é o presidente da Síria e que partiu a partir da cidade de Idlib, conquistando Alepo, conquistando Hama, conquistando Homs, até chegar em Damasco, até a fuga de Bashar al-Assad. Tudo aquilo que foi implementado nessa cidade durante os últimos anos pode nos dar uma ideia de como será o futuro da Síria e aquilo que eles pretendem também tornar como padrão em todo o país. Obviamente que algumas violações dos direitos humanos já foram noticiadas aqui, principalmente a grupos de oposição e a minorias étnicas, mas nós temos o fato importante de se mencionar que a nova liderança tem adotado uma nova abordagem para tentar falar a todos os grupos religiosos deste país tão milenar que é a Síria. Conhecido anteriormente como Abu Mohammed al-Julani, o atual presidente da Síria carrega em sua biografia elementos que podem indicar suas convicções e práticas. Nascido em Riad, capital da Arábia Saudita, e filho de pais imigrantes da Síria, ingressou na militância jihadista desde o início dos anos 2000. Al-Julani combateu ativamente no Iraque, até fundar a Frente Al-Nusra, braço sírio da Al-Qaeda, que se transformaria posteriormente no Hayat Tahrir al-Sham. Foi considerado por grande parte deste século um terrorista de grande periculosidade e que tinha uma recompensa de $10 milhões por sua captura oferecida pelos Estados Unidos. Após a campanha militar vitoriosa em dezembro de 2024 e a tomada do poder em Damasco, Al-Julani abandonou a alcunha jihadista e voltou a responder por seu nome de nascimento, Ahmed al-Shara. A fuga de Assad o transformou em presidente interino durante o governo de transição. As roupas militares e a retórica fundamentalista islâmica foram por ora substituídas por terno, gravata e um discurso moderado, buscando visitar e receber as mais diversas lideranças globais. Esta mudança de imagem adotada por al-Shara ainda é interpretada com desconfiança por grande parte da comunidade internacional, como nos explicam os especialistas. Como são, por exemplo, aqueles que simbolizam o poder do Hamas, sempre com metralhadora na mão, sempre com uma farda específica, com um simbologismo muito grande com relação à violência, né? Outro dos grupos radicais islâmicos que nós conhecemos, né? Ele quer se mostrar mais ocidentalizado, né? Com uma vestimenta mais próxima daquilo que é o padrão ocidental. Isso é claro que é para inglês ver ou para norte-americano ver, né? E ele vai ser pressionado, inclusive, por isso, porque por trás de um grupo como esse, HTS, que já teve relações com a Al-Qaeda e com outros grupos terroristas, você vai ter sempre os radicais, né? Os radicais geralmente são mais velhos do que essas lideranças mais novas e vão ficar pressionando por ações ou por uma agenda mais radical com relação à defesa do movimento islâmico. Então, eu acho que é algo para fazer uma política externa, para fazer diplomacia, mas é muito fácil você trocar um terno por uma roupa que se identifique mais com os ideais do radicalismo islâmico. Porque o islamismo é uma civilização que é importante, né, entre as 7 civilizações que nós temos hoje no sistema internacional, na minha visão, e você tem geralmente a religião muçulmana que prepondera dentro do islamismo, né? E que é uma religião que tem que ser respeitada como uma religião protestante, hindu, católica, cristã ortodoxa, né? Mas muitas vezes alguns interpretam a religião muçulmana a partir da civilização islâmica numa pegada muito radical, né? Baseada na violência, baseada no preconceito, baseada na opressão. Então, é isso que a gente tem que sempre criticar quando a gente
quando a gente está discutindo religião num prisma, dentro do prisma da política internacional. É difícil acreditar, esses grupos todos, eles são instáveis, né? Você não tem grande crença, não são grupos que têm em mente uma pacificação. Agora, o que alega o novo governo é de que vai procurar pacificar a Síria, saber que a Síria, aceitar que a Síria é composta por sunitas, xiitas e vários outros grupos religiosos, alauítas e por aí vai, e fazer com que a Síria se unifique e respeite as várias vertentes religiosas. Então, o discurso começou bem e várias das atitudes do novo governo. Tem que se ver se ele vai ter força para impor essa nova agenda ao país, não basta só ele querer, e até que ponto, em algum momento, isso não pode caminhar por uma reversão e começar a perseguir certos grupos. A ideologia fundamentalista islâmica trouxe milhares de mortes para o Oriente Médio e o mundo. Muito daquilo que poderá ocorrer na Síria é também exemplificado por outros processos históricos, como nos conta o professor José Niemeyer. Se conseguir uma reinserção na ordem internacional, quem vai ganhar primeiro é o povo sírio, porque você vai ter mais trocas comerciais, você vai ter a diminuição da carestia, da miséria na Síria, porque pode haver algum nível de investimento direto na Síria por parte das grandes potências, ou até por parte dos países que são ali vizinhos, né? A Síria é um país que tem recursos, tem uma estrutura econômica, tem uma estrutura urbana, então acho que você pode ter uma população forte, né? Uma população educada, inclusive, do ponto de vista da educação básica, mesmo universitária. Eu acho que você pode, sim, a partir de uma reinserção da Síria no contexto da economia internacional, do comércio internacional, das trocas internacionais e dos investimentos internacionais, você pode, sim, também com rapidez, fazer com que se perceba no horizonte uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico e social na Síria. Com a queda de Assad e um governo de transição ainda encaminhando mudanças, a preocupação principal das minorias religiosas da Síria, sobretudo dos cristãos e dos alauítas, assim como a comunidade internacional, é que antigos grupos terroristas, outrora dispersos pelo Oriente Médio, possam se aproveitar do momento para reafirmar domínio territorial. Os riscos existem, mas precisam ser analisados com o avanço da nova administração. Reconhecidos como terroristas vão tentar derrubar o HTS do poder, que também é visto como um grupo terrorista, né? E aí você vai ter que aguardar, por isso que eu falo, a célula embriogênica do Oriente Médio, por mais que seja represente uma civilização milenar, importantíssima, que é a civilização islâmica, mas a violência sempre esteve muito próxima da ação política, né? Nos últimos, pelo menos desde o atentado de 11 de setembro de 2001, a gente começa a perceber na política internacional esse agente informal que é o terrorismo. E eu acho que isso acabou criando quase uma organização terrorista, ou várias organizações terroristas, que se beneficiam da miséria, da violência, da falta de infraestrutura nesse país, principalmente do norte da África e do Oriente Médio, para poderem proliferar e ganhar, inclusive, com as suas ações. A formação é um pouco diferente. Você não tem esse extremismo. A sociedade síria, mesmo sendo muito ligada à religião, ela é considerada uma sociedade para toda a região onde faz parte, para todo o Oriente Médio, como uma população um pouco mais ocidentalizada do que aquela do Afeganistão. Então, os riscos são menores para certas perseguições, mas isso não significa que não vão haver combates e até mesmo algum momento de instabilidade. Apoiavam o governo do Assad, justamente porque estavam enfraquecidos. O Irã, porque está com problemas internos, econômicos, governo impopular, e foi muito atacado por Israel nos últimos meses, e a Rússia, que tem no front uma guerra, que é a guerra com a Ucrânia. Então perderam condições de continuar dando apoio à sustentação de Assad. Com a queda dele, eles perdem a hegemonia da região. A Rússia pode até perder a base militar que tem instalada dentro da Síria, e perde a influência na região, já que era muito ligada ao Assad. E o Irã, ele perde ali uma oportunidade que tinha
de utilizar a Síria como plataforma para armar os grupos que atacam Israel. As medidas diplomáticas de aproximação demonstradas pelo presidente al-Sharaa surtiram efeito recentemente. O encontro com monarcas e presidentes do mundo árabe, assim como o primeiro contato pessoal com o presidente norte-americano Donald Trump, foram muito bem recebidos pelas lideranças do mundo islâmico e do mundo ocidental. As várias sanções econômicas aplicadas na Síria durante a ditadura Assad agora estão sendo gradualmente removidas. Consequentemente, a lira síria, moeda do país, que viu o seu valor perante o dólar despencar durante a guerra civil, começa a dar sinais de recuperação. Neste cenário, os sírios são os que mais têm a ganhar com a estabilidade econômica e principalmente com o fim da violência. É a própria população síria que se vê livre de uma guerra civil de décadas, né, onde ninguém saia como vencedor. Então, um país em guerra constante, ele sofre grandes problemas econômicos, sociais, mortes constantes de pessoas civis na linha de fogo entre tropas que degladiavam, milhões de sírios que tiveram que partir para o exterior para poder sobreviver. Então, a população síria é, por enquanto, quem sai como maior vencedora. Em termos internacionais, o Irã se enfraquece nesse processo, ganha Israel por conta de ali, a partir do território sírio, não ser mais um caminho onde vinham armas para armar seus inimigos, como Hezbollah, por exemplo, e ganha também os Estados Unidos, porque a partir dali pode construir uma aliança, já que naquela região os Estados Unidos contou com pouquíssimo apoio, mas com o apoio de Israel, e já se sabe que Israel também tem alguns problemas na região. Então a Síria torna-se mais um aliado norte-americano e europeu. A esperança de uma reabertura da nação para o mundo e a volta do crescimento econômico anima muitos sírios, como nos conta Mohamed, vendedor da cidade de Palmira. Claro que estou muito feliz com isso. Espero que muitos turistas venham e vejam que Palmira é um lugar lindo. Por enquanto, ainda não são muitos turistas, mas pouco a pouco mais deles virão no futuro. As incertezas com o novo governo se misturam com o otimismo dos sírios, sedentos por anos mais prósperos e por tempos de paz. O senhor Abdel, de Alepo, nos diz suas impressões sobre a nova administração em Damasco. Nós estamos muito otimistas porque este novo governo tem pessoas corretas, sem nenhuma corrupção, e nos sentimos bem. Em alguns casos, em lugares distantes, sempre acontecem problemas, em qualquer cidade ou país, mas agora nos sentimos muito bem, algo que não esperávamos há pouco tempo. Eles não praticam e nem gostam de corrupção e estão tentando fazer um trabalho sério. Com mais de 6 milhões de sírios vivendo no exterior, praticamente 1/4 da população antes da guerra, há muitos pedidos do atual governo para que os refugiados voltem ao país e ajudem a reconstruir a Síria. Muitas famílias que foram separadas nos últimos 13 anos agora têm a oportunidade legal de se reencontrarem, já que o governo reabriu as fronteiras para quase todos os países sem a necessidade de visto para adentrar a Síria. As questões demográficas complexas e a dificuldade de se executar a reconstrução de todo um país dividem as opiniões dos especialistas. Na verdade, tudo é muito apertado, os espaços territoriais são apertados, você tem árabes israelenses ou islâmicos israelenses vivendo num espaço muito restrito, são países muito próximos uns dos outros, de fronteiras muito porosas e ao mesmo tempo de centros urbanos com muita gente. Então, sempre pensar na volta do imigrante que saiu de maneira forçada do seu país de origem é sempre complicado, porque muitas vezes os países de origem não vão conseguir receber esses imigrantes depois de uma situação como a que ocorreu de guerra civil na Síria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão demográfica no Oriente Médio, que é a mais grave, na minha opinião. Hoje é mais importante que a questão religiosa,
porque a questão demográfica acaba projetando preconceito com o diferente, com o outro, e acaba organizando também ações violentas de amigos contra inimigos, né? Fica uma situação muito de amigos e inimigos, que é uma situação sempre de muita tensão, né? Então, a questão demográfica, como eu falei, é relevante lá. A gente tem que sempre pensar o Oriente Médio a partir disso, espaço, logística e tamanho das populações e as migrações internas do Oriente Médio. Então, não acho que os sírios vão conseguir voltar todos de uma só vez, mas é claro que você retomando uma situação socioeconômica mais estável na Síria, você vai ter sim aos poucos as levas de imigrantes, que geralmente quem migra é a classe média e média alta, né, que tem condições de migrar. Os pobres, os mais pobres ficam geralmente no país de origem. E eles voltarem, eu acho que faz parte, talvez seja um vetor importante para a retomada do crescimento socioeconômico, de um mínimo de estabilidade socioeconômica na Síria. Tem grande chance de um contingente representativo de refugiados retornar, até mesmo porque vários deles representavam o grupo que era reprimido pelo governo do Assad, e agora são ligados ao novo governo constituído. O resto da população que não faz parte desse contingente vai retornar ao país a partir do momento que sinta que efetivamente o novo governo não vai perseguir os grupos minoritários dentro do país e vai buscar uma integração. Mas esse contingente volta lá num segundo momento, porque vai aguardar efetivamente a estabilização do país. É muito relativo o tempo que possa demorar, mas eu acho que ali, em questão de um ano e meio, havendo uma certa estabilização, né, a população vai retornar. E se o novo governo sírio for sábio e hábil o bastante, vai conseguir inclusive muitos investimentos internacionais, porque a Síria depois ela se torna uma grande oportunidade para investimentos estrangeiros, nas oportunidades que o país ofereça, inclusive na reconstrução da infraestrutura destruída após tantos anos de guerra civil. Ao contrário do que muitos pensam, a Síria é um país onde a vida transcorre de maneira normal na maioria das cidades. Locais onde comerciantes compram e vendem, crianças frequentam as escolas e famílias trabalham semana a semana para conseguir pagar as contas do mês. As ruas da capital Damasco, cidade de mais de 2 milhões de habitantes, seguem tão cheias e barulhentas como foram nos últimos 5.000 anos de história. Eu estou aqui no centro de Damasco. Vocês conseguem ver que a cidade é uma cidade normal como qualquer outra. Nós vemos muitas pessoas aqui comprando, vendendo, um trânsito carregado neste domingo que, obviamente, não é um dia de trabalho para os árabes. Aquelas imagens de destruição, de guerra, de bombardeios, todas elas ficaram no passado e para muitas pessoas que vivem aqui na cidade de Damasco, tudo já foi retomado. Vocês conseguem ver que é uma cidade bastante caótica, mas muito vibrante, com uma culinária única, um povo muito amável, e aquilo que a gente conseguiu observar é que, apesar das adversidades, o povo sírio está conseguindo reconstruir o seu país com esperança que o novo governo possa fazer uma nação moderna que converse com os outros países aqui da região e possa encaminhar um futuro de paz. O sentimento de alívio é grande, principalmente na geração de crianças que cresceu com os bombardeios e a falta de esperança. Essa sensação tão única e tão recente é explicada pela jovem Lana, de Damasco. A situação atual te faz sentir realmente vivo por um segundo. Nós temos esperança que a Síria vai se tornar muito melhor do que foi recentemente. A hospitalidade do povo sírio, apesar dos traumas, impressiona. Pelas ruas das principais cidades e em meio aos escombros de tantos vilarejos devastados pelo conflito, o sorriso gentil dos sírios demonstra a resiliência de toda uma nação. A nova geração reafirma o convite a todos aqueles que queiram dar uma chance ao país nesses tempos de mudança. Definitivamente vocês devem vir porque temos uma cultura incrível e uma comida muito boa. Vocês devem provar da nossa culinária. As relações centenárias e afetuosas entre Brasil e Síria são reforçadas pela forte presença de milhões de sírios e os seus descendentes no sudeste brasileiro.
é algo também sempre lembrado por aqueles que conhecem a história de imigração de seus compatriotas. O Sr. Abdel de Alepo envia uma mensagem especial a todos aqueles no Brasil. Nos sentimos realmente muito próximos de vocês, mesmo que vocês estejam geograficamente muito distantes da Síria. Nos sentimos como irmãos e a Síria está aberta a todos vocês e serão bem recebidos sempre. E vocês verão tudo aquilo que não veem ou escutam pela mídia ocidental, que procura os pequenos detalhes e apenas mostram um lado. Serão bem-vindos aqui e estaremos todos esperando a visita de vocês. Andar por este país após uma guerra tão devastadora e depois de uma quebra de paradigma tão relevante com a queda da ditadura Assad foi uma experiência singular. A rica história da Síria, marcada por milênios de diferentes civilizações e o cruzamento das mais diversas rotas comerciais da humanidade, revelam que uma nação como essa não pode ser reduzida apenas aos últimos 13 anos de violência e devastação. Os profundos traumas trazidos pelas perdas e os desafios de se reconstruir cidades inteiras ainda permanecem e caberá aos esforços coletivos do novo governo e da comunidade internacional tornar a Síria uma nação pacificada e economicamente viável. Pelas pedras da cidade antiga de Alepo, nos vilarejos do deserto, nos mosteiros no alto das montanhas ou nas movimentadas avenidas de Damasco, o olhar dos sírios é de alívio com leves traços de incerteza. Que o futuro desta nação, que viu o nascimento e a queda de tantos impérios, possa ser mais próspero e esperançoso do que a última década. E o Documento Jovem Pan fica por aqui. Não esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.